Vamos falar sobre um assunto muito importante aqui agora. Após os recentes casos envolvendo suicídio de integrantes das forças de segurança, a gente vai falar sobre problemas envolvendo a saúde mental da categoria. Recentemente, uma pesquisa feita pela ASPRA, que é a Associação dos Praças Policiais Bombeiros aqui de Minas, e a ONG Defesa Social, mostra que mais da metade dos profissionais mineiros entrevistados admite já ter feito uso de calmantes e medicamentos para depressão e insônia em algum momento da carreira. Vamos lembrar que o assunto voltou aí com muita força após o suicídio de uma profissional da Polícia Civil no interior de Minas Gerais, caso que está sendo investigado, com um caso muito nebuloso, na verdade, né, que parece que ela passava também por episódios de assédio, de agressões físicas, verbais, uma situação que infelizmente culminou na morte dela, né? Nela tirando a própria vida, e ampliou-se essa discussão. A gente conversa aqui agora com o presidente da ASPRA, o subtenente Helder Martins de Oliveira. Como vai? Bom dia para o senhor. Bom dia, Lucas, bom dia, Murilo, bom dia, Luciana, bom dia aos ouvintes da Band News. É um prazer falar com vocês e que pese o tema não ser muito caro, sofrido para os familiares que nos ouvem agora. Exatamente, porque, o senhor bem colocou, né, presidente, porque assim, é um assunto que atinge não apenas o profissional que está ali na ponta, mas todo o entorno também. Pensando aí nessa realidade dos policiais militares e dos bombeiros militares, me surpreendeu ler aqui que metade, né, já utilizou algum calmante, algum antidepressivo para lidar com esse estresse mesmo. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. O primeiro é o seguinte, esse tema, assim, se nós ficássemos aqui 2, 3, 4 horas, talvez nós não esgotássemos o seu teor. Primeiro também eu vou fazer alguns posicionamentos, mas quero deixar claro: eu não sou da área de psicologia e psiquiatria, minha formação é em direito. Mas a gente, enquanto presidente da ASPRA e da ANASPRA, que é a Federação Nacional de Praças, a gente tem acompanhado mais a par e passo essa questão. Só para que você tenha uma noção, vou precisar dar uma pequena contextualizada. Eu estive semana passada no Pará, em Belém, durante o 17º encontro anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o fórum, ele tem lá 40 mesas que debatem os mais diversos temas. E eu dediquei parte do meu tempo para acompanhar um tema sobre a vitimização policial. E nesse debate nós tínhamos lá, só para que você tenha uma noção, tá? Eu estava lá no Pará. E aí, por exemplo, quem estava compondo essa mesa eram profissionais de Rio, de São Paulo, do próprio Pará, o outro da Bahia. Todos psicólogos especializados nessa área, com mestrado, com doutorado. E nos foi apresentado, até então, naquela ocasião, por um delegado da Polícia Civil do Pará, e algo que me chamou a atenção, que eu não vi isso em nenhum outro estado. Eles fizeram uma pesquisa, ou seja, um dado científico, que deve publicar nos próximos dias, inclusive em forma de artigo, para que você tenha uma noção. No Pará, ele entrevistou 700 delegados no estado todo. 171 têm problema de saúde mental. Desses 171, 120 fazem uso de medicamentos há mais de 9 anos. E o que me chamou a atenção? É porque lá no senso, parece-nos assim, né, quem discute esse tema, que esse é um problema que afeta muito mais, digamos assim, os praças nas polícias militares e corpos de bombeiros militares, os agentes, escrivães, investigadores na polícia civil, e tem-se, né, assim, digamos assim, a grosso modo, que isso não atinge a alta cúpula. Me assustou. Me assustou porque delegado, ele está no topo da pirâmide como gestor. E eu não sei dizer, nós não temos essa pesquisa aqui, nós não temos um levantamento das polícias militares do Brasil, em que percentual atinge também os oficiais das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Então você imagina o seguinte, olha, quando a gente vê as notícias, e de fato, elas acometem mais pessoas na base, os praças, que dificilmente a gente vê falar no suicídio, no auto-extermínio, enfim, de oficial, mas ocorre. Agora, quando a gente pega o caso da escrivã, nós tivemos um policial militar também. Isso é só o fim daquilo que ele passou por um processo, né? Então, assim, isso nos preocupa e, de fato, isso só vem corroborar essa pesquisa que nós fizemos lá com o Robert Williams há um tempo atrás, de que, de fato, as instituições da segurança pública já têm um elemento, digamos assim, ela tem um número considerável de profissionais que estão doentes, né? Helder, pois não. Só te interrompendo, quem fala é o Murilo.
Pois não, Murilo. A minha pergunta é o seguinte, esse fator, vamos dizer, estressante, até de adoecimento das forças de segurança pública, não é, vamos dizer, uma novidade, até pela natureza do tipo de serviço, né? Um estresse constante ali, operações policiais, principalmente quem está na ponta, como você disse, né? Os praças, enfim, no caso da Polícia Civil ali, quem está na ponta também. Mas acho que o caso dessa escrivã, a Rafaela, que suicidou, acho que ela trouxe um componente que também não vou dizer que é novo, mas para quem está de fora, talvez, acho que é a novidade. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, talvez até dentro da Polícia Militar, que no caso dela a pressão não era externa, não era, né, no dia a dia ali, o problema era interno, era da corporação, ela sofria ali algum tipo de assédio moral e outras coisas que estão sendo investigadas, e a gente sabe, por exemplo, na Polícia Militar há uma disciplina muito forte. Eu queria saber como você vê essa questão interna, que eu acho que é o que esse suicídio trouxe aí a discussão, né? Como que é esse clima dentro da corporação? Há uma preocupação com essas relações hierárquicas, com a questão da mulher, com a diversidade como um todo, há esse respeito? Como é que isso funciona dentro de uma corporação tão rígida como a Polícia Militar? Ô Murilo, claro que assim, nós também, por mais que sejamos da área de segurança pública, isso é um fato que infelizmente ocorre na sociedade como um todo. E nas polícias militares e corpos de bombeiros militares, não é diferente também. Ela é mais mitigada porque o que acontece? Pelo menos aqui em Minas Gerais, e não estou aqui para defender ninguém, por exemplo, nós temos uma lei federal, a Lei 14.531, que ela alterou duas leis que cuidam da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, tá? Então tem um instrumento chamado Provida, ou seja, ele vem dizendo o seguinte, que as instituições, ou seja, todas elas da segurança pública, elas devem produzir dados da qualidade de vida, do nível de estresse, etc, etc, etc. E envolve também, e principalmente essa questão do assédio, tá? Para que você tenha uma noção, nós estamos em 2023, salvo engano, o governador era o Anastasia, nós tivemos uma proposta de lei que colocou-nos, né, a gente na condição de militar, porque nós temos um regulamento próprio, de pegar emprestado, vamos usar essa força de expressão, o assédio moral, que tem uma lei que trabalha sobre isso, que trata sobre esse aspecto, para que, olha, você não tem isso no seu estatuto, mas quando houver necessidade, ou seja, se você sentir que há assédio dentro da instituição, você pode pegar emprestado esta legislação e trazer ela para aplicar internamente. O governador vetou. Então é alguma coisa muito maior, sabe? Ela é muito maior. E aí o que ocorre? Você pega, por exemplo, a nós que somos militares, no caso. Se um policial ele procurar uma demanda de atendimento psicológico, etc., por conta da nossa do nosso regulamento interno, ele é obrigado a afastar-se do serviço. Então, onde é que eu quero chegar? Ainda que você tenha o direito material consubstanciado, a nossa carreira, ela nos importa estar bem do ponto de vista de aptidão, de saúde, para que nós possamos fazer os concursos internos, para que nós possamos ser promovidos, etc. E isso leva com que aquele profissional da área, principalmente da área operacional, ele fique muitas vezes silente em casos de assédio, em casos de distúrbios emocionais, porque ele não quer ser prejudicado na carreira. O que a gente fala é o seguinte, olha, o sentido ethos dele de guerreiro não permite, por quê? Não permite ele apresentar o problema, porque ele sabe que vai prejudicar a carreira dele. Então, assim, de fato, isso ocorre agora em que medida? Aqueles casos em que nós somos procurados por denúncia, nós tomamos frente, né? Nós já cansamos de levar alguns casos para discussão lá na Assembleia Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos, nós já acompanhamos casos nas ouvidorias, mas são casos em que, primeiro, a pessoa tem que nos procurar e dizer, olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Caso contrário, a gente vai ficar que a coisa está caminhando muito tranquilamente, mas não é raro que isso de fato ocorra. Por exemplo, sem citar nomes aqui, durante essa reunião lá do fórum, nós tivemos uma profissional, tá? Ela é doutora, mas ela é prata. Ela trabalhou para que pudesse ser dispensada, ou seja, acumulou horários de folga dela para participar do evento. E um comandante dela lá não queria liberá-la, foi necessário que nós fizemos uma intervenção, isso decorridos 4, 5, 6 dias depois daquele fato da escrivã, queria impedir ela de participar.
participar no horário de folga dela e chegou ao cúmulo, inclusive, de dizer o seguinte: olha, você tem que dar baixa da polícia. Então houve uma interferência externa nossa em que ela conseguiu participar desse evento, ou seja, é uma cabra, uma doutora. Existe o assédio? Existe, está mais claro do que evidente, mas graças a Deus ela é uma pessoa muito mais estruturada, suportou essa pressão e participou desse evento. Então ocorre. É esporádico? É esporádico. Poderíamos ter tomado conhecimento desse evento, tomamos e agimos. Mas se ela não tivesse dito, teria ocorrido tal fato e nós nem saberíamos, né? O grande problema é a cifra, digamos assim, né? A cifra negra e oculta de fatos que ocorrem que a gente não tem acesso. Estamos conversando com o subtenente Éder Martins de Oliveira, presidente da Aspra. Bom, presidente, a Luciana falando com o senhor. Bom, o senhor citou aí, né, todas as possibilidades, o que já foi feito, a questão também do apoio aí político, né, por representantes também aí das corporações, mas o que fazer mais, né? Qual apelar para quê? Para que se resolva ou que amenize essa questão aí no que diz respeito à saúde mental dos integrantes da Força de Segurança, hein, presidente? Ô Luciana, obrigado, bom dia. Bom, vamos lá. Veja bem, nós estamos vamos correr um sério risco aqui agora, tá? Porque você sabe como é que é a rede social, como é que é o ativismo da rede social a partir do que a gente fala. Acho que o primeiro elemento fundamental para que haja uma mudança é a participação do agente que tem um problema, que está se sentindo oprimido, que está se sentindo pressionado. Se ele não fizer, se ele não procurar ajuda, ou seja, você pega, por exemplo, né, a Lei 14.531, a Polícia Militar regulamentou ela através de uma resolução de saúde 5250. Ou seja, você tem elementos disponíveis, mas é o que eu estou te dizendo. Você imagina o seguinte, não estou dizendo que todos são assim, que parte é assim. Vamos fazer recortes aí. Nós temos diversos batalhões operacionais que a grande maioria gosta de participar delas, esses especializados. Rotan, GAT, choque, etc. O camarada, internamente, ele passa por um processo seletivo para ir para essas unidades. Se ele chegar lá e apresentar um distúrbio qualquer, qual que é o receio dele? Olha, eu vou ser tirado dessa unidade e vou para um batalhão de área. O camarada que gosta do batalhão de área, de tático, que gosta do POG, por exemplo, se ele apresentar um distúrbio, ele pode ser jogado na administração. Por que isso? Porque existe, e aí isso não é um problema distrito apenas da Polícia Militar, aos profissionais de segurança pública. Como nós temos que produzir resultados, a parte interessada, ou seja, os militares, os policiais civis, etc., eles não querem ficar à margem daquilo que é fazer segurança pública. Então, a primeira cultura que nós temos que mudar é interna. Ela é interna do ponto de vista assim, olha, existe, igual você pega essa resolução, ela traz mecanismo para que a pessoa procure. E se ela não procurar, ou seja, isso não vai acabar nunca. Ou seja, a norma legal, vamos dizer assim, o direito material para que os profissionais de segurança pública procurem ajuda, existe. O que falta agora é romper com a cultura, romper com, como é que eu posso dizer, romper com o sentimento de que, olha, a partir do instante que eu procurei um psicólogo, que eu procurei um especialista, eu acabo para a carreira. E não é isso. Né? O silêncio é muito pior, porque isso vai descendo com o seu imaginário, com a cabeça no dia a dia, e chega essas últimas consequências que nós acompanhamos mais recentemente. São 10h23, a gente conversou aqui na Band News com o presidente da Aspra, a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros aqui do Estado, o subtenente Éder Martins de Oliveira. Presidente, muito obrigado, viu, pela disponibilidade, até uma próxima. Eu agradeço a vocês, tenham um ótimo dia, excelente semana, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.